O texto, meus irmãos, em que basearemos a palavra de Deus nesta noite está no Evangelho de João, capítulo 13. Ele vem logo depois da lição do lava-pés, daquele momento em que Jesus lava os pés aos discípulos e depois manifesta a grande lição de humildade. Naquele momento, diz o texto sagrado, Jesus indica, inclusive, quem é que vai ser o traidor. E diz o versículo 30, ele tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. E aí começa o nosso texto, que é João 13, 31 a 35. Eu usei o texto anterior para que os irmãos entendam o porquê do texto seguinte. Quando ele saiu, quem? O traidor, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Eu vou centralizar bem esses dois últimos versículos, 34 e 35, no qual nós vamos basear a mensagem. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vós, assim como eu também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Deus os abençoe. Ouçamos uma música especial. Nosso irmão Diácono William. Graças a Pai, meus irmãos. Amém. Uma das nossas funções, nós aqui que estamos na música, é sermos instrumentos de Deus, para que nós, como igreja, possamos louvar a Ele, que é digno de todo louvor. Possamos louvar esse Deus. E vamos fazer hoje com as nossas vozes. Gostaria que os irmãos, se possível, possam me ajudar também. Os irmãos do louvor, os irmãos que estão aqui sentados, os irmãos que estão em casa, que possamos louvar esse hino, que ele é simples, mas ele é grandioso, que é para a glória de Deus. Possamos louvar com o nosso coração, que as nossas bocas cantem como noiva, clamando por Ele. Vamos lá? Eu vou cantar um pouquinho. Quem já souber cantar já pode ir me ajudando, tá? Ela é bem fácil. Vamos lá? És o Alfa e o Ômega. Te adoro, meu Senhor. Tu és digno do louvor. És
Te adoro, meu Senhor, Tu és digno do louvor. Te damos glória, glória. Te adoro, meu Senhor, Tu és digno do louvor. Vamos, irmãos. És o Alfa e o Ômega. Te adoro, meu Senhor, Tu és digno do louvor. Mais uma vez. És o Alfa e o Ômega. Te adoro, meu Senhor, Tu és digno do louvor. Te damos glória, glória. Te adoro, meu Senhor, Tu és digno do louvor. Mais uma vez. Te damos glória, glória. Te adoro, meu Senhor, Tu és digno do louvor. Mais uma vez. És o Alfa e o Ômega. Te adoro, meu Senhor, Tu és digno do louvor. És o Alfa e o Ômega. Te adoro, meu Senhor, Tu és digno do louvor. Te damos glória, glória. Te adoro, meu Senhor, Tu és digno do louvor. Te damos glória, glória. Te adoro, meu Senhor, Tu és digno do louvor.
Que Deus abençoe. Ó Deus amado, continua a falar aos nossos corações e às nossas vidas. Queremos, Pai, ouvir a Tua palavra. Esconde o Teu servo atrás da cruz de Cristo, para que somente Cristo apareça, Senhor. Fala-nos em nome do Senhor Jesus. Amém. Se nós compararmos a frequência da igreja hoje com a frequência da igreja no domingo passado, em que nós tínhamos aqui o templo superlotado, nós vamos notar uma diferença muito grande. Isso faz me lembrar uma história de uma igreja que preparou uma série de conferências e que passou muitos meses preparando essa série de conferências. E foram 3 dias, e 3 dias de casa cheia. E nessa série de conferências, como nós sabemos, você divide a igreja em grupos de oração, grupo de visitação, pessoas para convidar, incentiva a igreja a fazer convite às pessoas, aos amigos, aos irmãos de outras igrejas, aos desconhecidos, e enche a igreja. Mas também você convida um pregador conhecido, próprio para a série de evangelização. Nem todo pregador é bom para a série de evangelização, embora a palavra de Deus seja a mesma. Eu mesmo nunca gostei de sair para pregar em série de evangelização. No passado eu vim aqui 2 vezes. Eu me lembro que uma das vezes que o reverendo Valmir me convidou, salvo engano, foram nos 25 anos da igreja. Eu disse, Valmir, se for para ir pregar na igreja, série de evangelização e fazer apelo, eu não vou, porque eu não sei fazer apelo. Se o sermão for bom, o apelo não presta. Eu não vou. Mas eu vim, passei 3 dias, sexta, sábado, domingo, e foi uma bênção, que era a série de conferências. Bem, a igreja preparou a festa, e no domingo à noite a igreja estava superlotada, talvez como nossa igreja estava domingo passado, em razão das festas que aconteceram. Aí o pregador, o pastor da igreja, levantou e disse, olha, meus irmãos, no próximo domingo, o conjunto que tocou hoje não estará aqui, porque ele é de outra igreja. E esse conjunto foi convidado para essa série de conferências. O irmão que cantou um solo muito bonito também é um cantor, tem alguns discos gravados, ele não vem domingo. E nem o pregador virá domingo. Mas você pode ter certeza de uma coisa, Deus estará aqui. E esta é a razão porque nós nos reunimos, é porque Deus está aqui. Eu sei que a nossa reunião está refletindo o estado que nós estamos vivendo. Se você tem uma pessoa na família contagiada pelo vírus da Covid, nenhum membro da família está aqui e não deve estar. Porque, em tese, mesmo que não estejam contaminados, mas todos estarão. E assim são várias famílias. E domingo para cá ocorreram várias contaminações aqui de pessoas da nossa igreja. Mas graças a Deus pelo louvor.
Graças a Deus, pelo que já tem acontecido aqui, nesta noite. Graças a Deus pela palavra de Deus, que é viva e eficaz. E a Bíblia diz, mais penetrante do que espada bigúmia. Não sei se o texto está na tela. Se não estiver, depois poderá colocá-lo. Especialmente esses 2 versículos podem ficar aí na tela. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns para com os outros. Uma das grandes dificuldades, meus irmãos, do pastor da igreja é sentir o clima da igreja. O profeta Jeremias é conhecido como o profeta chorão. Interessante. Tem coisas maravilhosas, extraordinárias no livro de Jeremias. Mas o que marca mais a vida de Jeremias é que parece que ele se fez como criança a dizer: eu quero colo. Ai, minha mãezinha. Ele tornou-se conhecido como o profeta chorão. Outros profetas sentiram tanto o clima do povo de Deus que também amarguraram essa situação. Elias é um deles, teve até crises existenciais de querer deixar tudo. Depois de uma vitória estupenda, ele vai para uma caverna e fica ali. É necessário que Deus venha e intervenha na vida dele de uma maneira extraordinária. E pergunte, Elias, o que é que você está fazendo aqui? O que é que você está fazendo aqui? Eu não te constituí profeta para você vir esconder aqui numa caverna. Naquela situação, Elias chega até a dizer: Senhor, todos me abandonaram e eu estou sozinho. E além disso, querem me matar. E Deus disse: não, Elias, não é verdade que todos se abandonaram, não. Tem um número bem grande em Israel que eu reservei, são pessoas fiéis. É que quando nós estamos assim em crise, nós não conseguimos enxergar pelos olhos de Deus. Nós enxergamos puramente pelos olhos humanos, falta-nos a visão de Deus. O próprio Moisés, o grande líder Moisés, ele chega a dizer a Deus: olha, Senhor, não dá mais. Eu não dei à luz esse povo todo para morrer por eles. Acabou. A minha missão aqui terminou. Não dá mais. Mas ele recebeu de Deus o alento, o desafio. Ou nós entendemos que a igreja é de Deus e o povo é de Deus e nós temos uma missão, cada um de nós, ou nós fraquejamos. Como conhecer as pessoas se nós não conhecemos a nós mesmos? Antes do Senhor Jesus, a grande filosofia socrática era essa: conhece-te a ti mesmo. Quando o homem olhava para o ar, olhava para a água, olhava para a atmosfera, olhava para tudo, mas não olhava para si mesmo. Vem Sócrates diz: conhece-te a ti mesmo. Tudo começa você mergulhando em você mesmo, tentando se conhecer. Por alguns anos já em nosso tempo,
há cerca de 20 anos. Falava-se muito em cura interior, havia verdadeiras conferências, estudos. Alguns se especializaram nisso. E a ideia, a teologia que surgiu em nossa igreja, há poucos anos, era esse conhecimento que as pessoas deviam buscar, a cura da alma. A busca do conhecimento que você tem para você se curar. Na realidade, nós não nos conhecemos. Você não se conhece. Uma vez ou outra você toma uma atitude que pergunta por que eu não queria fazer isso. Também não conhecemos os outros. Como conhecemos as pessoas? Pela aparência. Mas um desses dias me encontrei com uma pessoa aqui, daqui da igreja, que foi daqui da igreja, no início. Trabalhou comigo no Colégio Agnes. Eu cumprimentei aquela professora e ela ficou olhando para mim assim, abismada. E eu disse, mas Margarete, você não está me reconhecendo? E ela olhou e disse, não, eu tirei a máscara. Ah, pastor Adalto. Quer dizer, com máscara está difícil, né? Está difícil. Ou se você passa alguns anos sem falar com aquela pessoa, fica difícil também. Porque nós conhecemos muitas pessoas pela aparência. Você viu aquela pessoa que estava domingo na igreja? Quem? Aquela pessoa que é assim, assim. Aí descreve a aparência da pessoa. Se ela é branca, índia, mulata, morena, negra, ruiva. Se tem algum defeito físico, se não tem, alguma coisa que chama a atenção. A roupa que está vestida. Nós conhecemos também pelas atitudes, pelos gestos, pelo trato, pela profissão, pela convivência. E aí, quanto mais nós convivemos, mais nos conhecemos. Quem são os outros? Quem são os outros? Jesus disse, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Quem são os outros? Às vezes nós não amamos nem a nós mesmos. A pessoa, por exemplo, que fuma, sabe que está estragando sua vida. Fatalmente vai contrair um câncer de pulmão. Pode até nem contrair, mas tudo indica que pode contrair. Mesmo deixando de fumar, ainda tem o risco aí de alguns anos para contrair um câncer de pulmão. Essa pessoa está amando a si mesma? E a pessoa que bebe, que sabe que pode contrair uma cirrose hepática ou coisa assim, e que não tem cura, ela está amando a si mesma? Mas isso nada tem a ver com religião. Eu, para amar a mim mesmo, eu mesmo, eu preciso ser religioso. Nada tem a ver com religião. Parece que nesse texto Jesus não fala do próximo, pelo menos no conceito judeu. Porque no conceito judeu, o próximo é outro judeu. Há alguma dúvida se esse texto aqui é o mesmo texto que Jesus fala dos 2 mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos? Ou se foi em outra ocasião que João guardou justamente estas palavras? Nem se refere aqui à parábola do bom samaritano. Aqui usa o outro. Quem é o outro? Meu parente
meu vizinho, o conhecido, o desconhecido, o irmão, o patrão, o empregado, o servo, o escravo, o marido, a mulher, o sogro, a sogra. Aquele que me faz o bem e aquele que me faz o mal, que me causa muitos males, me prejudica. Todos esses são os outros. Os outros são todos os outros que não sou eu. Não é lógico? Não sendo eu, os outros são os outros. Seu pai, sua mãe, seu filho, são os outros. Porque você é você, único. Único. E os outros podem te prejudicar. Como eu disse, você pode se prejudicar a si mesmo. E aí a pergunta é, se você não se ama a si mesmo, como você vai querer que os outros te amem? Como? Jesus chega a dizer, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Não sabem. Para o Senhor Jesus, nosso próximo, é aquele que Deus coloca em nosso caminho, que precisa de nós, para que possamos ajudá-lo. E aí tem N formas, que nós, mais das vezes, não lemos, não vemos, ou pior, não queremos ver. Nós nos fechamos em nós mesmos. Todos nós. Hoje pela manhã, na escola dominical, o presbítero Messias, naquela excelente aula que ele deu, ele falou sobre alguma coisa, quem não já pecou hoje, ou quem não cometeu um pecado, quem não quebrou a lei de Deus. Quantos mandamentos nós temos? Só na Torá. A Torá são os 5 livros primeiros da Bíblia, chamado livro da lei. Só na Torá são 613 mandamentos. Eu não coloquei aqui, se nós fôssemos ler, não dava, o culto só dava para isso. 613. Mandamentos positivos e negativos, que devemos fazer e que não devemos fazer. Isso só na Torá. Então é interessante que quando você vai estudar um pouquinho de direito, o direito tem só um tomo, o direito das obrigações. Direito das obrigações. Tem direito de família, direito das coisas, direito das obrigações. No direito das obrigações tem a obrigação de fazer, a obrigação de não fazer e a obrigação de deixar de fazer. Também não vou explicar que é um tomo, né? Pois bem, desses 613 mandamentos lá na Torá, tem os mandamentos positivos que você deve fazer. E tem os negativos que você não deve fazer. A maioria está na categoria do não fazer. Entendeu? Do não fazer. É interessante porque nesse texto aqui, o mandamento está na categoria dos mandamentos positivos. Não é da Torá, mas tem a ver com a Torá. Que vos ameis uns aos outros. O maior exemplo, o parâmetro, é o do próprio Senhor Jesus. E qual é o parâmetro? Como eu vos amei, que também ameis uns aos outros.
Mas o amor, esse sentimento tão bonito, tão sublime, é cantado em prosa e versos por pessoas que não têm nenhum sentimento religioso. Ou é ensinado em religiões que nada tem a ver com a teocentridade de Deus. O budismo fala muito sobre isso, o confucionismo também, até o taoísmo também. E essas religiões, elas não centralizam em Deus. Nós sabemos que as que centralizam em Deus, tem como Deus único e verdadeiro, são o judaísmo, o cristianismo e o maometismo. Essas sim, as demais não. Foram criadas por homens e por isso tem muitos e tem vários deuses. Mas esse sentimento está ali. Mas esse sentimento está nas tribos indígenas, que nunca ouviram a palavra de Deus, que nunca ouviram nada sobre Jesus, mas que esse sentimento é de si mesmo, ou seja, é um sentimento natural. O amor. Vos ameis uns aos outros. O amor não faz mal ao próximo. Esse é o primeiro ponto. Quem é que diz isso? Quem diz isso é o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos. A catedral da fé é chamada a Epístola aos Romanos. Do capítulo 13, versículo 10, ele diz: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Voltemos agora. A Torá, 613. Só na Torá. Agora, se você pegar toda a Bíblia, inclusive os Salmos, os Provérbios, se você for chegar de colecionar esses mandamentos, são milhares de mandamentos. Todos os mandamentos, tudo. Tudo. Centraliza num só. O cumprimento da lei é o amor. Por quê? Porque o amor não faz mal ao próximo. Não precisávamos ter lei, sabia? Não precisávamos ter Código Civil, Código Penal, Código Militar. Não precisávamos nada. Porque o princípio básico até da justiça nem é do amor, é da justiça. É dar a cada um o que é seu e não querer o que é dos outros. Porque existem conflitos, existe poder judiciário. Por quê? Porque sempre aparece alguém querendo o que é do outro. E se degradando cada um pelo seu direito, que pensa ter direito. Que pensa ter direito. Aí tem que aparecer alguém para julgar se você tem ou não tem aquele direito que você diz ter. O amor não faz mal ao próximo. Mas eu posso praticar o mal contra o meu próximo quando não o ajudo em suas necessidades. Ou não o mato, mas não o ajudo a viver. Pense bem nisso. Eu lavo minhas mãos. Aí você também praticou o mal. Minha mãe ensinava a todos os seus filhos: olhem, não vi, não ouvi, não falei, não faz mal a ninguém. Nunca ofendeu ninguém.
E eu sempre retrucava isso, mas mãe, eu não concordo com isso. É assim, meu filho. É assim, não vi, não ouvi, não falei nada, nunca fez mal. E mas mãe, pode fazer tão mal. Aí deixar que alguém morra ou sofra por uma coisa que eu sei que a pessoa não fez, que foi outra pessoa, mas eu me calei. Onde está a justiça? Eu era menino. Onde é que isso é certo, minha mãe? Onde é que isso é certo? Tá certo, tudo bem que eu fazer de conta que não vi é uma história que não ouvi, mas deixar que alguém sofra sendo inocente, eu sabendo que a pessoa é inocente e eu não me apresento, isso é correto? Isso é certo? Mas era a lição não só de minha mãe, mas dos mais velhos. Essa é a grande lição. Eu posso não empurrar um paralítico para que o carro o atropele. Mas eu posso não ajudá-lo a atravessar a rua, se ele quiser, lógico, para o outro lado, deixar que ele atravesse sozinho e o carro atropelá-lo e ele morrer. Eu sou culpado ou não? Sou sim. Sou culpado. Aliás, nessa linha de pensamento, eu preguei um sermão no seminário sobre isso. E, felizmente, depois alguns comentaram que a linha de pensamento estava certa. Quando eu disse que nós seríamos julgados justamente por este pecado do não fazer. E a base é que Jesus disse isso. Tive fome, não me deste de comer. Eu sou o causador da fome, daquele que está com fome? Não. Sou o causador do desemprego dele, do desemprego? Não. Ou até da preguiça dele? Não. Mas Jesus tive fome, não me deste comer. Estava com sede, não me deste de beber. Estava nu, não me vestiste. Eu estava até preso, não me foste ver. Então nós somos julgados pelas coisas que nós não fazemos, mas que devíamos fazer. O amor verdadeiro nos impulsiona a fazer. Então nós estamos fazendo o mal ao próximo. Pastor, não estou fazendo, está assim. Pela sua omissão. E a Bíblia é clara. Quem sabe o que deve fazer e não faz, peca. Tá? Quem sabe o que deve fazer e não faz, peca. Mas a nossa prática de vida, de amor, é só fazer algo positivo. E a gente esquece que a maior parte dos nossos pecados, por exemplo, você pode dizer, não, eu hoje, olhando bem, não cometi nenhum pecado. Será? Você não deixou de fazer alguma coisa que poderia ter feito de boa e não fez? Segundo, o amor visa o bem do outro. O amor visa o bem do outro. Todos nós, meus irmãos, vivemos num mundo muito egoísta. Todos nós. Não escapa aqui ninguém. Não escapa ninguém. E se você acha que vai escapar, é melhor não dizer. Porque tudo começa até com a nossa língua portuguesa. Tudo sou eu e eu. Eu primeiro. Eu primeiro. O nosso egoísmo, egocentrismo. Depois vem a egolatria e tudo no ego. Chamar para si mesmo. Porque amar é sacrificar-se em função do outro. Sacrificar-se
há certos momentos que não é sacrifício nenhum. Você poder abrir o bolso e dar uma feira básica, 1 quilo de açúcar, 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, mais alguma coisa, para alguém que está precisando, cujos filhinhos estão sem comer, chorando. Ou você pensa que não existe essa realidade? Sabe, talvez bem perto de você. Eu já contei uma história aqui, faz anos eu posso repetir. É de um primo de Mirtô. Eles que vinham de Itamaracá, ele tem uma casa lá. E quando chegou aqui perto de Olinda, alguma coisa dizia, passa no supermercado e faz uma feira. Aí ele disse que sorriu porque eu já fiz feira ontem, está tudo em casa, tudo cheio. Vou fazer feira por quê? Daqui a pouco, como se fosse uma voz, ele vai lá, faz uma feira. Esse que não resistiu, passou, chegou no supermercado, fez uma feira. Ele disse, eu caprichei na feira. E não sabia porque estava fazendo a feira. Ele disse, depois alguém disse, vai na casa de fulano. Ouviu? Na casa de fulano. Era conhecido dele, era da igreja dele. Leva essa feira para lá. Ele foi. Chegou, estava o pai, a mãe e 2 filhos. Não tinham jantado a noite que passou. Não tinham tomado café. Nem tinham nada para comer. Nada, nada, nada. Ele chegou e disse, olha aqui que mandaram. O homem começou a chorar. A mulher começou a chorar. E as crianças começaram a sorrir. A se alegrar. Correram logo porque orgulho, fazia muito tempo que não tinha orgulho. Levou alegria. Alegria para o bem do outro. E um amigo meu, foi médico, hoje está aposentado, depois foi pastor também. Antes de ser pastor, foi presbítero da igreja que eu pastoreei. Nessa época ele era médico. Ele costumava, de vez em quando, ir orar no gabinete. Ele disse, pastor, quando eu morava em Campina Grande, hoje ele mora lá em Campina Grande, eu tinha uma condição de vida muito boa, Deus me deu. Deus me deu uma ótima condição de vida. Eu ia para a feira, para o supermercado fazer feira. E eu pegava 2 carrinhos. O que eu comprava para minha casa, eu botava também no outro carrinho. E levava as 2 feiras, uma para casa e outra eu levava para uma pessoa necessitada da igreja. Eu, como presbítero, conhecia as pessoas necessitadas, eu levava. O senhor sabe o que me fez mais sofrer na vida? Foi no dia que eu não pude mais fazer isso. Sofri um revés financeiro e não pude mais fazer isso. Eu tive que diminuir a outra feira. E diminuir em muito. Isso me fazia sofrer demais. O amor visa o bem do outro. É sacrificar-se em função do outro. É repartir o pão e as vestes com o outro que não tem um pão para comer, nem tem uma roupa para vestir. Mas você tem para escolher.
Quantos pares de sapato, talvez algum tenha aqui, não sei, mas alguns têm. Então, assim pela internet aí. Você é da internet? Quantos pares de sapato você tem que talvez nem esteja usando mais? Está lá. Quantas roupas você tem? Estão lá. Está usando. Não está. E nem vai usar. Muitas vezes é porque fora de moda. Roupas boas, mas estão lá. Não, um dia eu uso. Você vai morrer e não vai usar. E tem alguém que precisa, não dá. Mas isso é o mínimo. O mínimo. É o mínimo. Porque às vezes Deus nos dá um soco no estômago. Violento. Sabia disso? Você que não sente. Dizendo, você poderia ter feito isso pelo meu filho, que é seu irmão, e você não fez. Você poderia ter feito isso pelo seu irmão. E não fez. Ah, meus irmãos, como é triste quando você tem essa consciência de que Deus está dizendo isso. E você sabe por quê. Mas você faz ouvido de mercador. Isso não é comigo. Não é comigo. O amor visa o bem do outro quando alegra-se com a felicidade do outro. Mas nesse mundo que nós vivemos, ninguém está preocupado com a felicidade do outro. Nós estamos preocupados com a nossa felicidade. Com a nossa felicidade. Do outro? O outro é o outro. Eu lutei, eu consegui, o outro que faça isso também. Às vezes nós nem sabemos o porquê, as razões, quais foram. E quantas vezes em gabinete pastoral eu tenho ouvido essa história de pessoas que passam necessidade e que a pessoa que tem nunca repartiu. Visar o bem do outro é se entregar incondicionalmente pelo irmão. Ah, pastor, isso é impossível. É não. É não. Cristo fez pelos inimigos. Olha um soco no seu estômago agora. Ele não fez pelos amigos, não. Até a cruz ele foi pelos inimigos. Ele foi pelos inimigos. Até quando ele ama aos inimigos. Vamos voltar ao texto. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. O parâmetro é o Senhor Jesus. Levante uma coisa só. Não diga agora, mas você pode me dizer depois. Que Jesus fez em favor dele, em benefício dele. Os momentos que ele teve de fazer alguma coisa em benefício dele, ele não fez. Desce da cruz. Salva-te a ti mesmo e depois a nós. Tu tens poder, podes fazer isso. Ele não fez. Ele não fez. Eis alguém que viveu a vida fazendo o bem. Terceiro ponto é que o verdadeiro amor não teme. 1 João 4,18 diz: no amor não existe medo, antes o verdadeiro amor lança fora o medo. Às vezes a gente faz ou toma alguma atitude
em nosso benefício e dizemos que estamos fazendo isso porque temos coragem de fazer. Às vezes você toma aquela atitude e faz, não porque você tem coragem de fazer, mas por outras razões. Por outras razões. Precisamos entender que ter medo aqui é muito subjetivo. Medo da morte, por exemplo. Quem ama verdadeiramente o Senhor Jesus, quem ama a Deus, não tem medo da morte. Eu não tenho medo da morte. O que às vezes eu penso e peço a Deus que não aconteça é o sofrimento para chegar até lá. Por isso eu já orei muito e oro. Senhor, quando for para me levar, pelo amor que tu tens a mim, leva-me de vez. Porque o sofrimento é terrível, mas a morte em si não. Porque eu sei que tem um lugar reservado para mim. Jesus disse que ia preparar lugar e quando preparasse, voltaria e nos levaria para Ele mesmo. Que para onde Ele está, nós estivéssemos também. A minha fé me diz isso. Senão não tem razão de crer. No amor não existe medo. Diz João 4,18, 1 João. Antes o verdadeiro amor lança fora o medo. Se você ama verdadeiramente a Deus, você não tem medo nem da morte, nem de certas coisas da vida. Aqui não significa que você não tenha medo do mais forte, você não tenha medo de outros. Não é disso que a Bíblia está falando. Aliás, o contexto está falando de outra coisa. Está falando de eternidade. Está falando de eternidade. O verdadeiro amor, quem ama verdadeiramente a Deus, não tem medo da eternidade. Não podemos amar a Deus e odiar o próximo. Olha aqui um daqueles mandamentos, não do positivo, mas negativo. Porque aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. É impossível, à luz da Bíblia Sagrada, é impossível que você ame a Deus e não ame seu próximo. Mas ainda que você não ame, por questão de humanidade, ajudar o próximo, devia ajudar. Devia ajudar. Esta é a parábola do juiz iníquo contada pelo Senhor Jesus. Ainda que eu não tema a ninguém, não tema a Deus, mas essa viúva vem me importunando, eu vou ajudar na causa dela. Nós precisamos aprender a viver a vida cristã e aprender a viver a nossa vida comunitária e a nossa vida como cidadãos e cidadãs que somos na sociedade, dos deveres que temos para com a sociedade, com aquele que precisa de nós. E se você for pensar em gratidão, você não vai fazer nada nunca. Nada nunca. Eu me lembro que certa vez nós estávamos em casa, na hora do almoço, e correu a notícia que tinha havido um desastre bem perto de casa, bem pertinho. E nós corremos e um carro tinha atropelado uma moça, e eu peguei aquela moça, botei nos braços, eu imitou. Nos braços, levamos para casa, telefonamos tal, e levamos para o hospital, depois chegaram os pais dela. Você sabia que isso faz uns 30 anos, mais ou menos? E nunca recebi um telefonema do pai para agradecer? Nunca.
Eu me identifiquei. Contei como foi o caso. Nunca. Outra vez, uma igreja aqui no Recife, algumas pessoas foram para Natal e de volta houve um desastre no ônibus. E muita gente ferida, e eu corri até lá e dei toda a assistência. Porque lá a gente conhecia muita gente, conhecia médico, conhecia hospital, deu muita assistência e tal. E depois chega alguns pastores daqui e tal. Faz mais de 30 anos. Eu nunca recebi um telefonema depois. Nem para dizer que tinha alguém morto ou alguém vivo. Nunca. Ah, se eu fosse contar. Ah, se eu fosse contar. Ninguém deve fazer esperando isso. Deve fazer movido pelo coração e pelos ensinamentos da palavra de Deus, porque é assim que a Bíblia nos ensina. Eu faço porque Deus me ensina a fazer assim. Por que você fez? Porque eu não podia fazer de outra forma. E por que não podia fazer de outra forma? Porque a Bíblia diz que essa era a forma de eu fazer. Entenderam agora? É simples. É simples como 2 mais 2 são 4 quando a conta não estiver errada. É simples. Eu tenho um Deus que me ensina a fazer assim e eu sirvo a esse Deus. E por isso eu fiz e faço. Não é porque alguém me agradeceu, alguém vem dizer muito obrigado. Não é por isso, não. Na hora que eu fizer por isso, se eu fizer, eu estou caindo na censura do Cristo contra os fariseus. Ai de vós, fariseus, hipócritas, fazeis as coisas para serem vistas pelos homens. Vocês já receberam a recompensa, porque todo mundo já viu e aplaudiu. Já viu e aplaudiu. Não é para ninguém ver e aplaudir. Não. É porque Deus me ensina a fazer assim. Aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. É o amor ao irmão, movido pela palavra de Deus em nós, que nos faz a glorificar o Pai Celeste. Ninguém deve fazer as coisas para serem, com a finalidade de serem vistas pelos homens, mas para agradar o nosso Deus e Pai. Vamos ao texto? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Fica essa lição tão preciosa e a mais preciosa da palavra de Deus, em que toda a lei e os profetas se resumem nisto, a lei do amor. Que o Deus que é amor nos ajude a praticar o verdadeiro amor e nos abençoe. Amém.